Então, a gente começa agora, não sei se todos vocês já conhecem a doutora Marcela Menezes, ela trabalha com medicina integrativa, está terminando aí a pós em nutrologia, mas eu vou deixar ela apresentar e explicar melhor para vocês. Tá bem? Todo mundo vendo, até com a câmera desligada. Ok. Com a palavra, a doutora Marcela. Boa noite a todos e a todas. Tudo bem com vocês aí? Tivemos um probleminha aqui e eu entendo super bem de computador, viu, gente? Então, uma facilidade muito grande que eu tenho aqui com o computador. Então, vamos lá, né? Sem enrolação, porque a gente já está atrasado. Gente, quem puder ligar a câmera, eu agradeço, que é muito bom ficar vendo o rostinho de vocês e que ficar vendo só o nome. Parece que a gente está falando com ninguém, né? Estranho. Então, para quem ainda não me conhece, né? Meu nome é Marcela Menezes, eu sou médica. Minha primeira especialidade é infectologia e depois eu fiz medicina integrativa e medicina funcional, né? Estou terminando minha pós em nutrologia. Hoje eu trabalho com medicina da saúde, prevenção e saúde integral. E gosto muito dessa área de nutrologia, esporte. E hoje nós vamos conversar aqui um pouquinho sobre a suplementação e o doping, a linha tênue que existe entre eles. Eu vou ficar com o bate-papo aberto aqui. Caso alguém queira fazer alguma pergunta, pode ser tanto no bate-papo ou se alguém quiser também ligar aí o microfone na hora de fazer pergunta, é bom que a gente pode fazer um pouco mais dinâmico, tá bom? Vamos lá, então. Aqui que faz? Primeira coisa, né? Minha primeira pergunta. Queria saber de vocês aí, o que vocês acham. Para praticar exercício, atividade física, para a questão de ser atleta, né? É necessário suplementar? Sim ou não? Essa é a primeira questão, né? Eu vejo muito isso no consultório, essas dúvidas, e a maioria das pessoas que chegam já quer logo fazer a suplementação. Nós vamos depois saber essa resposta aqui. O Marturi já falou que claro, o Dalmo colocou que sim, né? Então vamos saber aqui essa resposta daqui a pouco. E mais importante do que isso, se é necessário suplementar ou não, é quando suplementar e como suplementar. Com o que suplementar? Isso é o mais importante que nós vamos aprender aqui hoje. Para começar, vamos definir o que é suplementação, né? Suplementos, a própria definição do nome. Suplementos alimentares são preparações destinadas a complementar, então é um complemento da dieta, e também fornecer nutrientes, como vitaminas, minerais, fibras, ácidos graxos, aminoácidos, que podem estar faltando ou não podem ser consumidos em quantidade suficiente na dieta de uma pessoa. Então, aqui está a chave, né? A suplementação, como o próprio nome já diz, ela é um a mais. A gente não deve buscar na suplementação tudo. A base de toda a parte para um atleta e um praticante de atividade física é a alimentação. A alimentação é o principal. Acontece que a gente, na maioria das vezes, gente, só um segundo, porque está dando muito eco. Está dando muito eco. A maioria das vezes, quando a gente vai fazer essa suplementação, somente a dieta, a alimentação, ela não é suficiente. Isso independente de ser para atividade física ou até mesmo para o nosso dia a dia. Hoje nós temos uma alimentação muito pobre em vitaminas, minerais, por mais que a gente tente se alimentar bem. Nosso solo já não é
mais o mesmo, né? A gente já tem várias deficiências no solo, então a gente necessita de algum tipo de suplementação. Na parte da atividade física, isso é um pouco diferente. Até o Matheus colocou aqui a opinião dele, que não é necessário a menos que tenha algum déficit. E isso é uma verdade. Acontece que a maioria de nós temos alguns déficits. Eu vou mostrar para vocês como que a gente vai descobrir isso. Então, o principal, gente, claro, é focar na alimentação saudável. Um nome que é bastante, são nomes, na verdade, bastante conhecidos, né? De todo mundo que me procura e que gosta de praticar atividade física. Maltodextrina, albumina, creatina, whey protein, BCAA, termogênicos, L-carnitina, palatinose. Acho que são nomes que vocês já, pelo menos, ouviram falar, ou conhecem bem, ou já fizeram uso, ou sabem de alguém que já fez uso, né? Então, esses são um dos mais comuns que a gente vê aí a ser utilizado. E às vezes muito errôneo, assim, de ver que o colega usa e que para ele deu certo. Nós vamos conversar um pouco sobre cada um deles aqui, e depois, se vocês tiverem outros que querem saber também, a gente pode falar. É bem interessante a gente saber o que são recursos ergogênicos. Esse é um nome muito utilizado na medicina funcional, na medicina do esporte, a questão de recursos ergogênicos. O que são os recursos ergogênicos? É qualquer meio que o praticante de atividade física ou atleta pode utilizar para melhorar sua performance. Então, ele pode ser nutricional, como, por exemplo, BCA, creatinina, esse que eu acabei de falar. Ele pode ser farmacológico, aí a gente já está entrando em medicação, remédio, como os anabolizantes, GH, nós também iremos falar deles lá no finzinho. Ele pode ser um recurso ergogênico psicológico, como, por exemplo, uma psicoterapia associado a psicólogo do esporte, porque isso pode melhorar sua concentração, melhorar sua performance. E ele também pode ser mecânico, por exemplo, quando você tem uma bike muito boa, que você tem um equipamento muito mais leve, uma aerodinâmica bem feita, um bike fit sendo realizado, você vai ter uma performance melhor. Então, recurso ergogênico é isso. É tudo que a gente pode utilizar para ter uma melhor performance. Opa, passou aqui. Então, primeira resposta. É necessário suplementar, sim ou não? Eu diria que realmente depende, não é uma resposta para todo mundo, mas na grande maioria dos casos a resposta é sim. Atualmente, pela nossa alimentação, pelo nosso ritmo de vida, na maioria das vezes a resposta é sim. E quando a gente deve suplementar? Principalmente quando você já está fazendo uma boa alimentação. Então, a primeira coisa, a base, o terreno de tudo é a gente estar fazendo uma boa alimentação. Segundo, se você tem uma rotina adequada de treino. Não é assim, estou começando a treinar hoje, nunca treinei na vida, vou correr 3 quilômetros todo dia, eu vou andar de bike meia hora e eu quero suplementar. Não. Né? Isso é já depois que a gente já tem um certo base aí de treino, uma rotina adequada de treino, que a gente já está fazendo uma boa alimentação e que é um pouco mais de performance. E aqui performance, eu acho que é importante a gente deixar claro que não é ganhar, não é somente ganhar prova, que às vezes nem é esse seu objetivo, é você ter um melhor rendimento mesmo no seu treino, não ficar cansado depois, ter uma recuperação, afinal, eu não conheço aqui, eu conheço aqui alguns, mas não conheço todos, mas acredito assim que, pelo menos com o que eu lido no meu dia a dia no consultório, a maioria não é atleta profissional. Então, a gente precisa treinar e precisa trabalhar, precisa dar conta de várias outras coisas. Então, é muito importante uma recuperação rápida pós-treino. E a suplementação auxilia muito nessa recuperação rápida pós-treino. Além de tudo, a suplementação principal é que ela deve ser individualizada. O que é bom para mim pode não ser bom para você, principalmente em quantidade. Cada pessoa tem uma necessidade. Então, as necessidades nutricionais do atleta variam de pessoa para pessoa.
Varia a depender do esporte. Se você faz um Ironman, se você faz uma outra maratona, se você corre 200 quilômetros, se você anda de bike, quantas horas por dia, tudo isso, dependendo do esporte, depende da sua suplementação. Se você gosta de um esporte de força, por exemplo, depende do sexo, se é sexo feminino ou sexo masculino. E também depende muito da constituição do corpo do atleta. Né? Existem 3 tipos principais de constituição, que é o ectomorfo, endomorfo e o mesomorfo, que é basicamente aquela pessoa, assim, a diferença é que o ectomorfo, por exemplo, é aquela pessoa longilínea, magra, que tem dificuldade em ganhar peso. O mesomorfo já é o contrário, já é aquele socadinho, baixinho, que tem maior facilidade em ganho de massa muscular. Então, a depender desse constituição, é o suplemento mais indicado para você. Então, isso é o mais importante. E como que eu vou saber o que é mais indicado para mim? Primeiro, a gente sabe a depender do esporte, do sexo, e também a gente tem exames para isso, tá? A gente tem exame especializado para ver quais são os seus déficits. Se é de magnésio, se é de vitamina C, como estão os seus hormônios, tudo isso a gente faz de acordo com a sua personalidade, né? Personalizando mesmo. E para a gente começar a falar de suplemento em si, antes dele eu vou falar de uma coisa que não é suplementação, né, na verdade, mas que é uma das coisas mais essenciais para o nosso dia a dia e principalmente, ou tanto quanto, para quem pratica atividade física, que é a ingestão de água. Isso é muito falado, muito batido. A gente sabe da importância e da necessidade de uma ingestão adequada de pelo menos 30 ml por quilo de água quando a gente não está fazendo exercício normalmente. Em exercícios físicos, tem várias regras, né? A cada 15 minutos, toma 200 ml de água, tem várias regras. Isso é muito, como eu disse mesmo, regra não vale para todo mundo. Mas uma coisa que é importante, assim, que é legal da gente ver é o seguinte, pois vocês fazem o teste aí na casa de vocês. Quando vocês saem para fazer um treino longo, pesa antes de sair e pesa quando voltou. Isso é que a gente vai... E às vezes a gente pesa e fica empolgado, né? Nossa, hoje treinei demais, perdi 1 quilo. Você não perdeu 1 quilo, você perdeu 1 litro de água. E aí é mais ou menos isso, que é o tanto que a gente precisa repor em treinos longos. É aquilo que a gente perde. Isso deve ser dividido de acordo com o tempo, né? A duração do tempo do seu treino. Esse gráfico aqui nos mostra o quão é importante a ingestão de água. Quando você tem uma deficiência, uma porcentagem de desidratação, uma deficiência na ingestão de água, a sua performance reduz muito. Né? Então, quando a gente tem 5% de desidratação, que é muito pouco, você já está abaixo de 70% do que você poderia render. E aí começa as câimbras, aí começa a dor de cabeça e o rendimento fica muito pior. Então, a ingestão de água é fundamental, tá? E aí eu nem vou entrar no tópico qualidade dessa água, porque aí a gente já vai se estender bastante, mas já vamos deixar aí a questão muito importante da água. E aí sempre... eu não coloquei aqui, eu deixei lá para frente. Mas acho que é legal a gente falar aqui. Aí sempre vem o questionamento e a pergunta dos isotônicos, né? Isotônico, eu devo ou não beber? Então, isso depois, mais na frente, eu vou estar falando do que são os isotônicos, quais são as vantagens e as desvantagens. Mas eu já digo que nada substitui a água. E como a gente deve suplementar? Existem maneiras diferentes da gente realizar essa suplementação. Isso a gente diferencia com os suplementos de uso diário, eles são diferentes dos suplementos que a gente deve utilizar em treinos longos, por exemplo. Assim como é diferente uma suplementação a ser realizada no dia da prova, de uma prova que a gente vai fazer, ou também no recovery. São momentos diferentes em que a gente deve usar suplementos diferentes, com objetivos diferentes.
Então, vamos ver isso daqui. E de que forma a gente pode suplementar? A suplementação, ela pode vir em cápsulas, via oral. Ela pode ser em pó, como, por exemplo, o whey protein, que vem muito em pó. Ela pode ser em gel, famoso gelzinho que muita gente gosta, utiliza em treinos longos, né, principalmente. Ela pode ser feita intramuscular, tá? Com injeção intramuscular, a depender do grau de deficiência. E também endovenosa, na veia. Quais são as vantagens e desvantagens de cada um? As cápsulas via oral, o pó e o gel são todos via sistema gastrointestinal, né? Ou seja, a gente vai engolir, vai ser absorvido pelo nosso intestino, e aí sim a gente vai passar a utilizar. Acontece que a gente não consegue utilizar. Aqui, eu só estou vendo aqui o que a Raquel perguntou. Posso suplementar só em prova de treinos longos ou é necessária suplementação diária? Eu vou te responder, tá, Raquel? Acontece que as cápsulas de bioral, o pó e o gel, eles têm a barreira de a gente precisar absorver. Isso vai depender de como está o estômago e o intestino de cada um. Na via intramuscular e na veia, a gente não tem essa barreira. Então, a gente tem a certeza do que o que a gente está suplementando está sendo utilizado pelo nosso organismo. Eu adoro essas vias injetadas, os resultados são fantásticos. Agora, respondendo aqui a pergunta da Raquel, é o seguinte, eu hoje, independente de questão, como eu falei, de esporte ou não, eu acredito muito na viabilidade da suplementação, para uma vida saudável mesmo. É claro que não precisa ser muita coisa. Então, assim, a suplementação em treinos longos e dia de prova, ela deve ser diferente. Mas eu acredito que a gente deve manter uma suplementação mínima diária, assim, a depender dos nossos déficits. Esse exame que eu estou falando, um exame que a gente vê como está os níveis de todas as vitaminas e todos os minerais a nível celular. E é muito difícil, eu vejo isso na minha prática diária, a gente pegar uma pessoa que não precisa suplementar nada, que ela está 100%. Isso é bem, hoje, atualmente, praticamente impossível. Então, assim, claro que umas pessoas precisam mais, outras menos. Mas eu acredito numa suplementação diária, respondendo sua pergunta, tá bom? Raquel, não é um exame de sangue, tá? Isso também é bem importante da gente responder. Porque o exame de sangue, quando você coleta lá no sangue, vamos supor, seu nível de magnésio, seu nível de vitamina, ele está vendo o que você tem lá no sangue. Só que o que tem lá no sangue não é só a célula. Lá dentro da célula tem. Então, quando está faltando no sangue, é porque já está faltando lá na célula há muito tempo. Então, para a gente prever, o ideal é a gente ver o que está faltando e o que está precisando lá na célula mesmo. É um exame por espectrofotometria, por emissão de luz. Tá? Bem interessante e individualizado. E aqui, ó, uma foto que mostra para a gente o tipo de suplementos. Nós temos suplementos naturais, né? Que a gente pode ter tanto na alimentação quanto em cápsulas, por exemplo, como o ferro, né? Que ele é muito importante para a nossa mitocôndria, que eu vou explicar mais para frente o que é. O zinco, a vitamina C, todas as vitaminas do complexo B, cálcio, vitamina D, vitamina E. Esses são suplementos naturais. A gente consegue tanto na alimentação, quanto se não for suficiente, a gente consegue suplementando em cápsulas, por exemplo. Já aqui do outro lado, nós vamos falar um pouquinho mais para frente, que já são o uso de anabolizantes. Aqui a gente já está entrando, né, numa área que eu vou explicar depois para vocês, que já deixa de ser uma suplementação fisiológica e passa a ser considerado como doping. E os seus principais efeitos colaterais. Vamos explicar isso daqui. E quando a suplementação se torna doping? Isso aqui é bastante importante. O que é o doping, então, para a gente saber, né? O doping é o uso de drogas, e aí nós já estamos falando de medicamentos e não suplementos, que a gente utiliza para melhorar
artificialmente. Então, como o nome já diz, não é natural, é de uma forma artificial. O desempenho do atleta em esportes competitivos. Então, isso é bem utilizado, né, em atletas mesmo, de performance, que cada vez a competição é maior, o uso de drogas para isso, que nós vamos ver quais são. Então, o suplemento, ele pode ser tanto em cápsula quanto em injetável. Não é porque é injetável que é doping, tá? A gente consegue fazer várias suplementações injetáveis que não são doping, e sim fisiológico. O que é importante saber, né? Quando a gente está utilizando alguma coisa de uma forma fisiológica, ou seja, de acordo com o que o nosso organismo produz, a gente não está fazendo doping. Quando você está usando suprafisiológico em níveis maiores, você já está sendo artificial. E aí sim já passa a ser doping. Eu não entendi essa pergunta aqui do Matheus. DMA tem relação com aumento de testosterona? Eu não sei o que é DMA. Um suplemento. Ah, um suplemento? É uma marca de mercado. Ah, eu vou ter que ver o que tem no rótulo dele. Você consegue me passar a composição do DMA? Depois, se eu não conseguir agora, eu vou te responder depois, quando eu tiver o que tem nele, a composição, tá? Então, nós vamos ver aqui essa diferença. Então, vamos conversar um pouco sobre alguns deles. Alguns desses suplementos que eu passei aqui. Ah, tá. Zinco, magnésio e vitamina B6. Ah, tá bom. Gente, a gente tem tanto nome de suplemento que eu confesso que esses nomes comerciais eu não sei todos. Não tem, tá? Não tem relação com o aumento da testosterona. Zinco, magnésio e a vitamina B6 são suplementos muito interessantes. Eu brinco que quem é praticante de qualquer atividade física, principalmente em nível, assim, diário, ou pelo menos 3 vezes por semana, tal, tem que beber magnésio. O magnésio é um dos principais íons, que eu posso falar que é o principal íon que a gente tem na recuperação muscular. Então, ele é essencial para isso, mas ele não tem relação com o aumento de testosterona, tá bom? Deixa eu ver aqui mais uma perguntinha. Ajudou muito na minha recuperação e prevenção de cãibra. Sim, ele é ótimo para isso, porque como as pessoas às vezes acham que cãibra é falta de potássio. Sim, potássio é uma das causas, mas a principal causa é falta de magnésio. Então, magnésio, 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 sempre, sempre, sempre. Só uma perguntinha aqui. Peraí, só um pouquinho que eu travei aqui no negócio. Tá. Em quais alimentos, né, eu encontro o magnésio? O magnésio, ele é muito fácil, assim, de ser encontrado, tá? A gente acha em praticamente todas as folhas verdes. Ele também tem nas carnes, por exemplo, não sei se quem perguntou aí é vegano ou vegetariano, mas eu, assim, pelo menos afirmo, claro que eu não estou falando que o que eu falo aqui é uma verdade absoluta, mas é o que eu estudo e o que eu acredito, que o magnésio deve ser suplementado. A gente não consegue uma boa quantidade somente com a alimentação. E, Matheus, tem sim vários tipos de magnésio, tá? A gente tem o magnésio taurato, magnésio glicina, magnésio treonato, com objetivos diferentes de uso, tá? Agora eu só falo, alguém me perguntou, qual é o melhor horário para se tomar e a quantidade? Então, o melhor horário para tomar o magnésio, se for tomar uma vez só, é à noite, porque além de tudo ele auxilia no sono. Mas a depender do grau de exercício físico, a gente faz também antes do treino, de um treino longo. Tá? A quantidade é muito específica para cada paciente, realmente depende desse déficit. E essa pergunta do Sérgio, que é o que eu ia responder, que eu ia falar agora. Cloreto de magnésio é a pior forma de suplementar magnésio, tá? Nós temos diversas formas e o cloreto é a pior. Por quê? Porque o cloreto de magnésio é muito pouco absorvido no nosso organismo. Então,
vamos supor que você toma lá 500 miligramas, não, o cloreto de magnésio, ele vem em líquido, se não me engano, né? Se você toma lá, sei lá, 5 ml, a absorção dele é muito pequena. Aqui a Raquel me perguntou do magnésio quelato. Martúlio, eu não esqueci sua pergunta, tá? Eu vou falar de testosterona lá na frente. Aí eu respondo, tudo bem? O que é quelado? Na verdade, isso é interessante a gente saber. Quando a gente fala, por exemplo, zinco quelado, magnésio quelado, todos os tipos de íons, eles podem ser quelado. Quelado significa o quê? Grudado. Então, grudado em alguma coisa. A gente deve fazer o uso dele grudado. E então é o nome que dá, e aí a farmácia põe grudado em algum outro aminoácido. Então a gente geralmente já coloca o nome, não coloca magnésio quelado, coloca magnésio glicina, por exemplo, que ele é quelado a glicina. Para praticante de exercício físico, eu gosto muito do magnésio taurato, tá? Essa. Oi, Gustavo. Quem chegou aí? Chegou reforço, né? Saudade. Então, vamos passar aqui para o próximo. Qual eu indico? Então, eu gosto muito do magnésio taurato para quem gosta de praticar em atividade física. Para mim, o de malato é ótimo, tá? Matheus, muito bem lembrado, muito bom. Então, ai, peraí, gente, perdi aqui. A maltodextrina. Vamos falar um pouquinho da malte. Depois voltamos aqui. Depois eu falarei dessa parte da testosterona. Então, a maltodextrina, que a maioria de vocês conhece, que é muito comum no gelzinho que utilizam aí em treinos longos. Como está meu tempo? É uma fonte de carboidrato de rápida absorção. Então, não sei aqui quem já utiliza esse gelzinho, na hora que põe na boca, já sente uma ressuscitada, né? Ela está morrendo e ressuscita. Então, ele é uma fonte de carboidrato ali, que colocou, já é absorvida, porque ele é de alto índice glicêmico. Então, ele é bom para uma atividade aeróbica de longa duração. O que é longa duração? Pelo menos mais de 2 horas e 30 de exercício físico. Menos que isso, não é necessário fazer o... Eu, Marcela, particularmente, não gosto da maltodextrina. Acho que a gente tem outras opções melhores. A não ser, claro, naquele dia de prova, né, de uma prova longa, que a gente deve fazer aquela ressuscitação. Mas para uso contínuo e diário, eu não gosto. E por quê? Porque ele tem, por ser de alto índice glicêmico, ele causa picos de insulina e picos de glicose. E ele faz, então, uma hipoglicemia rebote, ou seja, você utiliza o gel, na hora ele vai aumentar a sua glicose, por isso você vai sentir ele que renasceu, né, da cinza. Só que depois ele cai de uma vez essa insulina e essa glicose. E isso, uma vez, numa prova, em treinos esporádicos, é ok. Agora, isso sendo feito diariamente vai provocar um desbalanço aí na sua glicose e na sua insulina. Tá? Então, a gente tem hoje outras opções melhores do que a malte. Um suplemento que eu vejo sendo utilizado de forma bastante errônea, com objetivos bem errados mesmo, é glutamina. Né? Muitos atletas gostam da glutamina e realmente é um suplemento muito, muito bom. É um aminoácido, né? Um aminoácido não essencial, que ele é utilizado, muitas vezes, chega muitos pacientes para mim falando que, não, eu estou usando glutamina para ganhar massa muscular e tal. Então, a glutamina não é para isso. Né? Se a gente depender de glutamina para ganhar massa muscular, a gente vai tomar 1 quilo e não vai ganhar. Ela é muito boa, sim, para a imunidade do atleta. Então, quem pratica um certo nível de atividade física, que exige muito do corpo, o seu sistema imune, ou seja, seu sistema de defesa, ele pode ficar falho. Né? A atividade física, ela gera radicais livres. Então, ela gera estresse oxidativo. O que é isso? Enferruja mesmo a gente. Para vocês entenderem, é isso. Acontece que... Já vou responder, não. Acontece que atividade física tem
claro, todos os seus benefícios, só que quando a gente passa um pouco do patamar, ela pode reduzir a nossa imunidade. E a glutamina é muito boa para isso. A glutamina pode ser consumida para pessoas com doença autoimune? Sim, pode, só não pode quanto deve. Porque a principal origem, né, das doenças autoimunes é o mau funcionamento ali do intestino, o que a gente chama de intestino hiperpermeável, que é um outro assunto. Mas a glutamina colabora muito para a recuperação desse intestino, então ela é muito sim utilizada em pacientes com doenças autoimunes. Bom, continuando, outro suplemento bastante utilizado. Gustavo, o própolis eu adoro o própolis, é muito bom. Ele é um antioxidante, então ele auxilia sim nessa questão do estresse oxidativo causado pelo esporte, mas ele não substitui a glutamina. Ele é um a mais, né? Eu falo que uma coisa muito legal da gente usar todos os dias é a água com glutamina e própolis. E se quiser colocar um pouquinho de limão, eles vão estar fazendo aí um sinergismo, vão juntos agir aí na nossa imunidade. A creatina, né? A creatina é um suplemento assim mais utilizado geralmente por atletas aí de força, né? Musculação, como chama da moda, CrossFit, mas também às vezes chega ciclista utilizando, né, a creatina. É um suplemento que eu gosto muito, porque ele auxilia muito na recuperação muscular mais rápida. Então, aquele recovery é muito legal o uso da creatina. Ajuda muito no aumento da força. Então, assim, não é que ela causa hipertrofia, é que ele aumenta a força. E se você utiliza muito também, uma dose exagerada, ela retém líquido. Então, esse é o ruim da creatina, essa retenção de líquido. Porque quem é atleta de corrida e de bike quer ser muito leve, né? Quanto mais leve for na corrida, na bike, esses exercícios de aeróbico, quanto mais leve for, melhor. Então, reter líquido, ganhar massa muscular, não é o que a maioria quer, né? E não é legal, realmente. Reter líquido só vai diminuir a sua performance no esporte. Então, tem que ter muito cuidado ao utilizar a creatina para não ter essa retenção de líquido. Outro suplemento aí bem famoso e utilizado é o Whey Protein, né? Eu adoro o Whey Protein, ele tem diversas funções muito boas, principalmente a questão de reduzir insulina, reduzir glicose, auxiliar na queima de gordura. A gente só precisa ter clareza dos tipos de whey, né? Existe o isolado, o hidrolisado e o concentrado. Então, a diferença entre eles, né? Basicamente, o concentrado foi o primeiro tipo de whey que surgiu e depois eles foram melhorando. O que significa isso? É a pureza do whey, basicamente isso. O hidrolisado é o mais puro deles e o nível de proteína é mais puro porque ele tem mais proteínas. E o concentrado é o que é menos rico em proteínas e mais rico em carboidratos e açúcares, por exemplo. A gente deve evitar o uso do concentrado. André, só um minutinho, já vou responder. Espera senão eu não perco. Qual suplemento poderia substituir a maltodextrina? Então, para fazer a ação específica dela mesmo, que eu falei que a gente deve utilizar principalmente em dia de prova, a gente não tem um substituto igual, mas a gente tem a palatinose, que eu vou falar, que a gente faz com uma liberação mais lenta da glicose. Então, a gente pode associar para reduzir o uso dessa maltodextrina. Qual outra ajudaria no recovery? Vou falar também mais para frente. E, respondendo aqui a Raquel, qual o melhor whey para quem é intolerante à lactose? Nós temos vários tipos de whey protein. Então, vamos... O whey protein, como o nome já diz, né, é proteína. E ela pode ser tanto de origem animal quanto de origem vegetal. Diferença. A de origem animal
ela é de alto valor biológico, assim, ela tem uma liberação e uma absorção muito melhor pelo organismo. Então, o ideal para quem não é vegano nem vegetariano é utilizar a de origem animal. Peraí, mudou. E do de origem animal, a gente tem o whey protein de leite, né, de leite de vaca, e a gente tem o whey protein de carne. Então, a gente tem o beef protein, que ele é de proteína de carne. Para quem é intolerante a leite, a lactose ou a própria caseína do leite, o ideal é utilizar o beef protein, que aí a gente não vai ter erro. Mas, mesmo quem é intolerante, pode utilizar o de leite, desde que seja o hidrolisado, porque em geral, mas eu indico sempre, para quem tem algum tipo de intolerância a leite, o beef protein, que a gente tem excelentes marcas aí no mercado, com uma liberação de proteína muito boa. Eu gosto muito do beef protein. Ele pode ser utilizado, né, o whey protein, como pré-treino ou pós-treino, a depender do objetivo. Né? Quando a gente utiliza ele no pré-treino, ele é mais para te ajudar na força, no desenvolvimento do treino na força. Quando você utiliza ele no pós-treino, principalmente nas primeiras 2 horas, que é a hora que o músculo está mais sedento, ele auxilia muito na recuperação dessa massa muscular e no fato de não deixar a gente perder massa muscular. Então, depende muito do objetivo aqui, da constituição do atleta, para a gente ver qual o melhor momento de utilizar. Respondendo aqui quem me perguntou sobre um outro que usaria no recovery, para mim, o melhor são os aminoácidos de cadeia ramificada. Então, a gente tem o pool de aminoácidos, né? A gente tem diversos aminoácidos para a gente utilizar aí na recuperação pós-treino. O BCA é o mais famosinho deles, né? O mais conhecido. E existe aí em cápsula, em pó, né? Que são os aminoácidos principais, que é a leucina, a valina e a isoleucina. Auxilia muito, muito na recuperação muscular. Mas a gente tem diversos outros tipos de aminoácidos. Eu geralmente faço a fórmula, né, para o paciente de acordo com as necessidades dele, e a gente pode colocar vários outros tipos de aminoácidos, uma forma que a gente chama de pool de aminoácidos, e que é muito, muito interessante para a recuperação muscular. Assim, eu tenho vários pacientes que falam que sei lá, corre uma maratona, depois a gente faz essa suplementação e a resposta é muito boa em termos de dores, né, de cansaço, de resposta. Então, esse aqui para mim é o melhor na recuperação muscular. L-carnitina. A L-carnitina é um suplemento que não era tão conhecido, agora ele já está mais popular. E é para mim, um dos melhores aí a ser utilizados como pré-treino, tá? Por quê? Porque ele melhora a nossa produção de energia pelas mitocôndrias. O que são as mitocôndrias? Né? Mitocôndrias são organelas aí das nossas células que são responsáveis por produzir ATP, que é a nossa molécula de energia, a nossa moeda de energia. Então, é assim, é simples. Quanto mais mitocôndria a gente tem, mais energia a gente tem, mais jovem a gente melhor assim, é o número de mitocôndrias. Se a gente tivesse um exame para medir o número e a funcionalidade dessas mitocôndrias, a gente estaria medindo a funcionalidade da nossa saúde. Então, a L-carnitina auxilia muito a produção de energia pelas mitocôndrias. Tá? Então, adoro como pré-treino. Muito, muito bom aí para quem pratica essa parte de esporte aeróbico. Matheus, conheço o Recovery R4 para 1, tá? Eu não sei. Você faz qual que é o esporte que você pratica? É bike? Triatlon. Então, o Carlos respondeu o que é triatlon. Eu não sei como que é a sua constituição corporal especificamente, mas o que significa esse R4.1? É que ele é 4 vezes de carboidrato do ar. 4 vezes de carboidrato para 1 de proteína.
Então, ele tem o seu lugar em algum tipo de atleta, né? Aquele bem magrinho, que não quer perder nada de massa muscular, que não pode, que precisa comer, comer, comer e não ganha peso. E aí, fez um treino muito longo, poderia utilizar. Eu não utilizo muito o R4.1 pelo perfil mesmo de pacientes que não são muito, a maioria sempre quer perder um pouquinho de peso e tal. Eu não gosto nesse sentido, mas a depender do perfil mesmo do atleta, ele é muito bom depois de um treino longo, por exemplo. E para recovery ele melhora muito porque ele é carboidrato, né? Então ele vai auxiliar muito nisso. A única coisa que tem que ter cuidado é que ele é muito calórico. Então, por isso que depende de cada um. Então, aqui respondendo a questão lá da maltodextrina, a palatinose é um carboidrato que a gente pode utilizar junto com a malto ou até mesmo no lugar da maltodextrina, mas ele é um carboidrato de baixo índice glicêmico, ou seja, ele não aumenta a nossa insulina, ele não faz esse pico de glicose. Então, ele é muito bom. A gente só precisa utilizar na hora certa, então ele não é utilizado bem assim logo na hora que você sai, porque ele tem um tempo para agir. Então, ele é muito bom para provas longas e a liberação dele, da palatinose, a liberação desse carboidrato é de uma forma consistente e prolongada. Então, por isso que ele não tem tanto esse rebote que a maltodextrina tem. A Raquel falou que sente que a palatinose retém um pouco de líquido. Então, é um carboidrato, né? Todos os carboidratos acabam retendo, mas é para reter menos, por exemplo, do que a maltodextrina. Não sei se você usa palatinose para alguma outra coisa, talvez não seja ela que seja responsável pela retenção de líquido. Mas ela é muito boa e excelente para treinos mais longos. E agora, mudando um pouquinho aqui, esses foram os suplementos que eu escolhi aqui falar para vocês, depois a gente pode conversar de outros, né? Porque, na verdade, a gente tem uma gama muito grande de suplementos hoje, cada vez mais, e a gente tem que ficar muito de olho. Uma coisa que eu recomendo vocês, aqui, o Matheus está falando que teve relatos de pacientes que fizeram uso de palatinose e sofreram algum desconforto intestinal. Tem alguma relação? Mas você usou palatinose com álcool. Então, pode ter sim, às vezes a pessoa pode ter algum desconforto, mas geralmente não é a palatinose, porque a maioria das pessoas não usa palatinose sozinha. Então, se você utiliza, por exemplo, a palatinose com malto, é mais fácil ter esse desconforto. Né? O gel que tem a maltodextrina, ele tem mais essa relação aí com o desconforto intestinal, mas é muito individualizado, né? O bicarbonato de sódio tem relação com a diminuição de fadiga muscular durante o pedal. Vamos falar do bicarbonato de sódio depois. Aí eu vou explicar para vocês, tá? Então, aqui, só mudando um pouquinho aqui o foco, nós vamos sair aqui um pouco, né? E vamos atravessar aí, como eu disse para vocês no início da explicação aqui, essa linha tênue. Até agora, a gente estava falando de suplementos, tá? Tudo que é fisiológico, tudo que o nosso organismo vai entender como podendo ser uma produção nossa, nós estamos falando em suplementação. A partir do momento que a gente passa para o extrafisiológico, para medicações, a gente já está falando em doping, tá? Aí vem sempre a pergunta, né? Hormônios, é doping? Sim ou não? Essa é uma questão muito interessante. Eu vou falar sobre maca peruana e trigos daqui a pouco, me lembra. Eu não tinha colocado aqui não, mas eu posso falar. A reposição hormonal, a gente tem duas formas diferentes, né, de fazer. Então, quando a gente está fazendo reposição hormonal, como o próprio nome já diz, a gente está repondo o que está faltando no nosso organismo.
E aí é fisiológico, não é doping. Quando a gente está fazendo um uso suprafisiológico, aí a gente já passa para os anabolizantes. E aí sim, não é mais fisiológico, é doping, e tem vários efeitos colaterais, cardíacos, além de estéticos da mulher, né, da fala, de espinha, queda de cabelo, tem riscos cardíacos, para o homem tem risco também, porque acaba reduzindo a testosterona, pode ter infertilidade. Então, a gente precisa ter muito, muito, muito cuidado com o uso quando ele passa a ser suprafisiológico. Mas a gente também precisa perder o medo dos hormônios, tá? Porque utilizado de uma forma correta, em dose correta, ele é um aliado muito grande para a nossa saúde. Então, a reposição hormonal, ela é um aliado. Eu falo que a diferença entre a suplementação, a diferença, na verdade, entre um medicamento e um veneno é a dose. Então, se a gente estiver fazendo uma dose adequada, a gente está fazendo uma suplementação e não um doping. Isso aqui ficou claro, gente? É uma coisa que eu acho que é muito importante. A gente sim ter consciência de ter um profissional que saiba, né, que saiba o que está fazendo e ele saiba fazer, né, a suplementação de uma forma adequada para que vocês também não tenham medo do uso correto de hormônios. Isso é muito interessante. Então, aí, para responder a pergunta de quem falou aqui da maca peruana e Tribulus, tá? Ai, que susto! A maca peruana e Quarentena. Não, gente. Não. De repente eu tô sozinha, de repente tem uma pessoa falando do meu lado aqui. É quarentena. A maca peruana e o Tribulus é excelente, são excelentes, tá? Eu adoro. Mas eles têm uma resposta muito melhor na mulher do que no homem. São suplementos que são utilizados sim para melhorar, aumentam níveis de testosterona. E são suplementos, né? A gente está utilizando, são fitoterápicos, são plantas, estão praticamente sem efeitos colaterais, ajuda bastante. Agora, em termos de aumentar mesmo o nível de testosterona, a gente consegue essa resposta muito mais na mulher, no homem a resposta é um pouco abaixo, assim, do desejado. Então, deixa eu ver se eu respondi aqui todas as perguntas que estavam. Existe algum suplemento com baixo carbo para quem faz low carb? Sim. Por exemplo, aliás, do que eu falei aqui, o único que é alto carbo é a maltodextrina, né? O whey protein é muito baixo carbo, os aminoácidos, que são excelentes suplementos, não tem carboidrato. Então, com certeza existe. E a gente pode utilizar. Para a gente ir concluindo aqui, para o final, né? Como eu faço? Isso daqui para a gente passar um pouquinho para a prática mesmo, tá? Primeira coisa, avaliação individual, né? A avaliação individual do praticante de atividade física, do atleta, para saber se ele tem alguma queixa, para saber como que é o sono, para saber como que é o funcionamento do intestino, para saber como que é a alimentação. E para saber, principalmente, claro, além de saber qual é o exercício que pratica, a frequência, e para saber, principalmente, qual é o objetivo dessa pessoa que está comigo, né? Se é uma questão de atleta realmente de performance, atleta de elite, que precisa ali estar ganhando provas, por exemplo, ou não, se é uma pessoa que apenas quer melhorar a sua performance, se é um atleta que está com sobrepeso e precisa perder peso, ou se é um atleta que está com baixo índice de massa muscular que precisa ganhar. Então, tudo isso a gente precisa colocar na balança e levar em conta. Então, entender o nível do atleta e seus objetivos. E, como eu disse para vocês desde o início, realizar os exames para avaliar a real necessidade da suplementação e qual suplementação. Então, esses exames, eles são de fundamental importância, porque se a gente não fizer, a gente pode suplementar? Pode, mas eu falo que é como se a gente estivesse suplementando no escuro. Se eu tenho a clareza de que seu déficit, por exemplo, é muito maior de zinco do que de magnésio, eu não vou precisar colocar uma dose alta de magnésio, mas pode ser que o seu déficit seja de vitamina C, por exemplo. Então, dependendo dos déficits, a gente vai guiar a suplementação.
e a realização, então, de uma prescrição personalizada a depender de tudo isso aí que a gente conversou. Então, o tema é um tema muito amplo, né? Que a gente poderia ficar aqui bastante tempo conversando, porque suplementos, como eu disse, cada hora tem um. Então, é muito importante quando vocês, por acaso, forem comprar um suplemento, na verdade, assim, o que é o ideal é que ele seja prescrito por um profissional da área. Mas se por acaso vocês forem comprar algum suplemento, alguma loja de suplementação, é muito importante a gente ver o rótulo, saber o que a gente está tomando, sabe? Em dosagem, em concentração, porque, como eu disse, a diferença entre o medicamento e a droga está entre o remédio, né? E o veneno está justamente na dosagem do que a gente está utilizando. Então, esses foram os suplementos que eu trouxe aqui para a gente conversar. E, esqueci, não, antes de terminar aqui, né? Falei da parte hormonal, que a gente precisa perder o medo, assim, utilizando de uma forma responsável, porque os hormônios, eles são como uma orquestra no nosso organismo. Então, se a gente mexe em um, a gente mexe em todos. Mas tem alguns muito essenciais que a gente precisa ver como estão os níveis, como, por exemplo, o cortisol, tá? Atleta de alta performance tende a ter fadiga, né? E a fadiga é justamente, a gente consegue ver antes de ter fadiga especificamente pelo nível de cortisol. Então, às vezes, a gente tem que falar, para de treinar, porque se o seu cortisol estiver baixo, você vai ter muito mais cãibra, muito mais dificuldade aí nessa performance. Outro muito importante é a testosterona, né? E aqui, tanto para homem quanto para mulher. A testosterona para mulher também é muito importante. Em dosagens totalmente diferentes do homem, mas com funções essenciais para força, para manutenção de massa muscular. Então, é muito importante a gente manter níveis ótimos, e não bons, níveis ótimos de testosterona. E além desse, também GH, né? GH é um hormônio da longevidade, é o primeiro hormônio que a gente tem redução a partir do momento que a gente nasce, né? Significa que quanto mais velho a gente vai ficando, menos GH a gente tem. Então, é um hormônio que auxilia muito aí na questão de manutenção de massa muscular e força. Por mais que vocês façam exercício físico que não seja voltado para o ganho de massa muscular e não queiram ganho de massa muscular, a manutenção de um mínimo de massa muscular saudável ela é de fundamental importância para a gente ter força e potência aí nesse pedal, na corrida, seja qual for o exercício que vocês querem. Certo? Agora eu